A CPMI do INSS hoje teve sua sessão cancelada porque o careca do INSS resolveu não depor, né? Ancorado, claro, numa decisão do André Mendonça, que o liberou de depor a CPMI. Enfim, muita coisa importante acontecendo em Brasília, no Brasil e no mundo, Danilo. Já sobre esse assunto, então, Zaidan, para a gente não perder tempo aqui, sobre o careca do INSS que cancelou a ida à CPMI nessa segunda-feira, a gente tem aqui o Márcio Rocha, o Márcio Rocha já está conosco aqui no Bandeirantes Acontece, trazendo as informações, então, fresquinhas, direto de Brasília, suas informações de momento, Márcio Rocha. Ótima tarde para você. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente tinha hoje, o depoimento do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, ele que é conhecido como careca do INSS, mas essa sessão foi cancelada. E aí, a CPI mista, que investiga as irregularidades no INSS, deve ouvir outro investigado ainda nesta semana. Por enquanto, a comissão mantém a intenção de ouvir o também empresário Maurício Camisotti, que também foi preso na semana passada durante a Operação Cambota da Polícia Federal. Esse depoimento que está marcado para a próxima quinta-feira. O depoimento de Antônio Carlos, que seria hoje, foi cancelado porque a defesa confirmou que ele não vai comparecer à sessão. Os advogados alegaram que o ministro André Mendonça, que relatou desse caso no Supremo Tribunal Federal, tinha determinado que o comparecimento do empresário na comissão seria facultativo, ou seja, cabia a ele optar por comparecer ou não. E por causa dessa expectativa, teve um reforçado esquema de segurança no Congresso Nacional, chegou a ser preparado pela Polícia Legislativa e também pela Polícia Federal, mas isso acabou sendo deixado de lado. A gente lembra que ele foi preso na última sexta-feira e tinha sido convocado como investigado. E exatamente por ter sido convocado nessa condição que ele não teria a obrigação de responder aos questionamentos dos parlamentares. Lembrando que o careca do INSS ele é apontado como o principal operador do esquema de desvios de descontos feitos sem autorização nos benefícios de aposentados e pensionistas. Quando ficou confirmada a não ida de Antônio Carlos na comissão, o presidente da CPI mista, o senador Carlos Viana, afirmou que esse não comparecimento, na verdade, foi uma maneira que o empresário encontrou para mandar recados a aliados dentro do Congresso Nacional. A gente lembra que até o momento a CPI mista já ouviu representantes da Defensoria Pública da União, da Controladoria Geral da União e também da Polícia Federal. Além deles, 2 ministros da Previdência também foram ouvidos. Carlos Lupe, que ocupou o cargo durante o governo Lula, e José Carlos Oliveira, que atualmente atende pelo nome de Ahmed Mohamed e que comandou o posto durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só para a gente finalizar, o vice-presidente da comissão, o deputado Duarte Júnior, apresentou um requerimento para que no lugar do careca do INSS, Antônio Carlos Antunes, no lugar dele, ao invés de ir ele, o empresário, seriam convocados a esposa e o filho, justamente para prestar esses esclarecimentos. A gente segue acompanhando aqui de Brasília e qualquer novidade a gente chama vocês aí. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Opa, Márcio, valeu, obrigado. E Márcio Rocha, direto de Brasília, não é? Bom, e o senador Carlos Viana, presidente da CPMI, disse, Zaidan, que a presença do lobista é fundamental para esclarecer esse esquema. Disse que a presença dos dois, aliás, é fundamental que eles compareçam para que os esclarecimentos sejam dados aí com mais rapidez. Então, notícia que chega de Brasília aí, Zaidan. Sem dúvida, Danilo, são figuras essenciais nessa investigação. A gente sempre fala aqui, Danilo, que tudo que acontece no Congresso tem caráter político. Isso é natural, é assim mesmo, não tem de reclamar. É natural que haja oposição tentando encaminhar as investigações em uma direção, a situação tentando encaminhar para outra direção, ou em direção a outro ponto. Mas o que importa para a sociedade é o esclarecimento. Nós tivemos um roubo que se deu utilizando-se a estrutura do INSS. O INSS foi utilizado e conseguiu enriquecimento em meses com descontos indevidos. E não é um golpe. Não é o sujeito que trapaceou,
que enganou o aposentado ou pensionista com telefonema. Nada disso. Não é alguém que ligou dizendo, aqui é do INSS, precisa fazer a prova de vida, precisa dos seus dados. Enfim, essa picaretagem que corre solta. Foi utilizando a estrutura do INSS que essa gente roubou aposentados e pensionistas. E em larga escala. E durante anos. E é óbvio que está lá no INSS o registro de cada operação. Quem pegou, quanto pegou, de quem pegou. Quem roubou, quanto roubou, de quem roubou. Está tudo lá registrado. Não há dificuldade técnica para fazer esse levantamento. A única era permitido, era devido. Mas está claro que na maioria esmagadora dos casos não havia permissão alguma. Foi roubo, trapaça. Então o que se espera da CPMI, mesmo considerando que o jogo político é inevitável, tudo isso faz parte. Tudo que acontece no parlamento é essencialmente político. Não há dúvida. Não há o que reclamar. Faz parte do jogo. Agora, o importante é que a CPMI, além das investigações da Polícia Federal, do Ministério Público, do governo, do INSS, que a CPMI vá mais fundo para descobrir que agentes públicos participaram disso. Quem facilitou esse tipo de operação? Quem abriu portas, muitas vezes com vantagem, com participação nessa grana roubada? E, claro, a Polícia Federal, Danilo, já identificou que houve vazamento, porque antes da operação, alguns dos investigados esconderam carros de luxo, alguns levaram para shoppings lá em Brasília, deixaram os carros ali, escondidos, como se ninguém sabe de quem é, tal. E a polícia descobriu. Por que fizeram isso? Porque, obviamente, houve vazamento. Então, também uma investigação paralela é feita para se descobrir quem avisou os que estavam sendo monitorados, investigados, que essa operação iria acontecer.